Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entrega ao Procurador-Geral da República representações criminais contra invasores do Congresso. Por outro lado, deputados bolsonaristas apontam que Flávio Dino sabia das manifestações e não fez nada para impedir o vandalismo. Governo pedirá extradição de Anderson Torres. Documento golpista que invalidaria a vitória de Lula encontrado na casa dele complica ainda mais a vida do ex-ministro da Justiça. Morre aos 54 anos Lisa Marie Presley, única filha do rei do rock. O RB Notícias da Rede Brasil de televisão está começando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um documento com informações sobre os terroristas que invadiram o Congresso Nacional no último domingo. Na manhã desta sexta-feira, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se reuniu com Augusto Aras e entregou ao Procurador-Geral da República um relatório com informações sobre os detidos pela Polícia Legislativa. Durante o encontro, Rodrigo Pacheco afirmou que a posição da Casa em relação aos atos terroristas que ocorreram no último domingo é de preocupação e repúdio. Pacheco destacou que a intenção deste documento é apresentar uma representação criminal contra as pessoas que já foram identificadas e presas após atos vandalistas do último domingo. Então essa é a razão de ser da nossa visita, de forma muito singela, é a apresentação dessa representação criminal contra essas pessoas que já foram identificadas e presas, sem prejuízo de outras representações que possam vir a partir da identificação de novos fatos e novos autores de crimes, sobretudo aqueles que tenham financiado e contribuído intelectualmente para a prática desses crimes no dia 8 de janeiro. Ele ainda destacou que espera que tenha um trabalho árduo do Ministério Público Federal para que as devidas punições sejam aplicadas a essas pessoas que participaram dos atos. Então, essa é a razão de ser, quero aqui externar a nossa sincera preocupação com os desdobramentos disso, o nosso objetivo e o nosso desejo de que haja o máximo de empenho do Ministério Público Federal, todo ele que é uno e indivisível, desde o Procurador-Geral da República até as instâncias nos estados do Ministério Público Federal, para coibirmos em repreensão esses fatos e evitarmos que outros fatos possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, afirmou o compromisso do Ministério em apurar, se debruçar dos documentos, apresentando-os a fim de aplicar punições aos envolvidos, para que seja mantida a democracia no Brasil. Adotarmos providências imediatas. Nós temos um grupo formado para que entre segunda e terça-feira tenhamos, diante dos elementos coligidos pela Casa do Senado, mover logo a ação penal e, neste momento, em especial, o nosso Ministério Público está totalmente voltado para a apuração dos responsáveis, identificação dos responsáveis e buscar a punição dos culpados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito sobre as condutas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e dos comandantes da segurança pública da capital do país. A decisão foi assinada por Moraes na quinta-feira, dia 12 de janeiro, e publicada nesta sexta-feira, e atende a um pedido da própria Procuradoria-Geral da República, a quem caberão as investigações. Serão investigados, inicialmente no inquérito, Ibanez Rocha, governador afastado, Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública, que foi ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário de Segurança Pública interino do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Nesta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República também pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um outro inquérito sobre os autores intelectuais dos atos em Brasília. Um grupo de procuradores pediu para que a PGR requeira a abertura de uma terceira investigação, esta sobre suposta incitação de crime por parte de Jair Bolsonaro. Esses pedidos ainda não foram analisados. Nesta sexta, o governador afastado Ibanez Rocha foi à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar um depoimento.
A PF não informou em qual inquérito esse depoimento será incluído. Na decisão, Moraes afirma que o descaso e a conivência de Anderson Torres e do ex-comandante-geral da PM só não foi mais assintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Na mesma decisão, Alexandre de Moraes também autoriza outras diligências requeridas pela PGR. A lista inclui acionar o Ministério da Justiça para eventual pedido de investigação de possíveis crimes praticados contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acionar o interventor federal na segurança pública do DF, Ricardo Capelli, para prestar esclarecimentos sobre as condutas dos agentes de segurança do DF. Determinar a Polícia Federal que, no prazo de 10 dias, envie um relatório das provas já coletadas e identifique os suspeitos com foro privilegiado. Dar publicidade à decisão para que demais vítimas dos atos terroristas possam entrar com uma representação na Justiça. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se descolam de Anderson Torres e silenciam sobre o decreto golpista encontrado ontem à tarde pela Polícia Federal. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro procuraram se distanciar do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e afirmaram não ter conhecimento da minuta de decreto golpista revelada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de São Paulo. A Polícia Federal encontrou na casa do ex-titular da Justiça uma proposta para Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo, segundo o texto, era reverter o resultado da eleição, em que Luiz Inácio Lula da Silva saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional. O documento de 3 páginas, feito em computador, foi encontrado no armário do ex-ministro, durante busca e apreensão realizada na última terça-feira. A Polícia Federal vai investigar as circunstâncias da elaboração da proposta. Em um primeiro momento, ex-integrantes do governo se disseram surpreendidos e reservadamente chegaram a aventar a teoria de um documento plantado para prejudicar Bolsonaro. A hipótese caiu por terra quando o próprio Torres admitiu nas redes sociais a existência da minuta. No Twitter, o ex-ministro disse que o material encontrado seria descartado e que foi vazado totalmente fora de contexto e que ele respeita a democracia. A situação de Torres coloca ainda mais pressão sobre Bolsonaro, que já sofreu o desgaste da associação com os vândalos que depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. O ex-presidente também está nos Estados Unidos. Ele viajou para o exterior antes do término de seu mandato e ignorou o rito democrático de passar a faixa presidencial ao seu sucessor. Agora à tarde, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo Lula pedirá, na próxima semana, a extradição de Anderson Torres aos Estados Unidos, onde ele se encontra. O ex-juiz e agora senador diplomado Sérgio Moro disse que o decreto golpista deve ser repudiado com veemência. O senador diplomado Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, afirmou que a minuta de decreto golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve ser repudiada com veemência e que o resultado das eleições tem que ser respeitado. O senador diplomado deixou a magistratura em 2018 para comandar a pasta da Justiça sob Bolsonaro, mas rompeu com o ex-presidente em abril de 2020, acusando o então chefe do Executivo de tentar interferir na Polícia Federal com fins particulares. Na campanha eleitoral de 2022, o ex-xerife da Lava Jato se reconciliou com Bolsonaro, chegando a acompanhar o então candidato à reeleição em debates na TV. Moro afirmou ainda que antes de avaliar a conduta de Torres no episódio, é preciso esperar o esclarecimento da origem, as circunstâncias e do propósito da produção do documento. Depois do deputado Nicolas Ferreira protocolar uma notícia-crime contra o atual ministro da Justiça, outro parlamentar, agora Marcos do Vale, também disse que Flávio Dino sabia da invasão a Brasília. Dino negou que tenha recebido mensagens de Marcos Duval sobre os alertas de ataques terroristas. E sim que ele enviou mensagens para falar sobre a revogação da norma que facilitava o acesso a armas. Em uma entrevista exclusiva, concedida ao Poder 360, Dino disse que a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal estavam preparadas para o dia 8 de janeiro. Ele afirma também que houve uma articulação entre o governo local e o federal,
dias antes dos atos marcados para o domingo. Porque as providências que nos cabiam foram feitas, ou seja, articular institucionalmente com os governos que detêm a competência para o policiamento ostensivo. Eu não posso passar por cima dos governadores, legalmente falando. Nós, além disso, organizamos a Polícia Rodoviária Federal antes, que fez as inspeções nos ônibus, vários, desde Santa Catarina, São Paulo. Nós organizamos a Polícia Federal. Eu convoquei a Força Nacional, o contingente disponível. Para ele, isto é mais uma busca inútil de identificação de responsabilidade de pessoas que querem, na verdade, tirar o foco dos terroristas. É como daqui a pouco, não, a culpa foi de tal ou qual e os terroristas. E quem facilitou a ação dos terroristas? E quem mudou o plano? Quem diminuiu o sistema de segurança? Quem tirou os policiais? Ainda nesta sexta-feira, em uma cerimônia em Brasília, onde foram homenageados policiais que tentaram pôr fim à ação dos vândalos bolsonaristas radicais, Flávio Dino afirmou que a eleição de 2022 acabou e que atentar contra o governo legitimamente eleito é crime. Eleições são periódicas. E por serem periódicas, elas são finitas. Pelo amor de Deus, acabou a eleição de 2022. Entendam definitivamente isto. E se preparem para a próxima. Haverá outra em 2026. E nós, os vencedores de 2022, se perderem em 2026, vamos respeitar democraticamente o resultado como respeitamos em 2018. Ele também falou que vai devolver à presidente da corte, Rosa Weber, o exemplar da Constituição de 88, que foi roubado pelos terroristas e recuperado pela polícia. E a seguir, Petrobras recebe indicação formal de Jean Paul Prates para assumir o comando da estatal. Governador de São Paulo autoriza a transferência de veículos mesmo com as parcelas do IPVA em aberto. O RB Notícias volta em instantes, não saia daí.